Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Preparei um vídeo para vocês bem legal, mas antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no meu canal. Bora lá pro vídeo. Eu acho que poucas pessoas perceberam, mas o maior perigo que o Lula vai ter que enfrentar está acontecendo. A temperatura está ficando muito alta e parece que a imprensa brasileira finge que está tudo normal. Vocês sabem que o Lula é um grande amigo do Nicolás Maduro. E o narcotráfico da Venezuela, sob o comando de Nicolás Maduro, financiou o PT e o Lula durante muito tempo. Quem diz isso é até mesmo um ex-braço direito do Nicolás Maduro, que está preso hoje nos Estados Unidos, o Carvajal, que fala que o dinheiro da ditadura da Venezuela foi usado para financiar Lula e PT. Bom, acontece que o Maduro foi e basicamente deu o maior golpe já visto na história ocidental. Um golpe tão absurdo, uma fraude tão escandalosa que até mesmo países que eram simpáticos a ele se recusam a aceitar. Gabriel Boric, por exemplo, do Chile, que é um comunista, não consegue declarar abertamente que ele foi o vencedor. E vários outros países, até mesmo países de esquerda, tá, se recusam a declarar que o Nicolás Maduro ganhou porque a fraude foi muito escancarada. Apenas algumas ditaduras, como Rússia, Coreia do Norte, China, se atrevem a reconhecer Nicolás Maduro como vencedor, até mesmo porque lá é 100% ditadura, não existe imprensa livre, para falar o contrário. Só que a pressão aqui no Brasil está muito alta, até mesmo porque não tem como mentir, a imprensa mentir sobre a Venezuela, já que nós recebemos milhões de venezuelanos nos últimos anos fugindo da ditadura venezuelana. E aí a pressão é muito forte. O Lula ensaiou uma tentativa de apoiar Maduro, de reconhecer Maduro como o presidente eleito democraticamente da Venezuela, mas viu que o custo político disso seria muito alto, já que a esmagadora maioria do Brasil reconhece Venezuela como uma ditadura e reconhece que houve um golpe nas eleições desse ano lá. Aí, a Venezuela quis entrar no BRICS. O Brasil, Lula, por causa da pressão que sofre aqui dentro da população e até mesmo da imprensa de esquerda que não consegue passar pano para a Venezuela, se recusou a aceitar. Ele quer aceitar, ele quer colocar a Venezuela para dentro, ele quer reconhecer Maduro como presidente, porque eles são grandes amigos, mas ele sabe que o custo político dele, nesse caso, poderia ser um suicídio político. Então, ele não aceitou. E o Nicolás Maduro sabe de coisas do Lula, sabe de muitas coisas. Afinal de contas, Nicolás Maduro e a ditadura da Venezuela financiou Lula durante um tempo. E aí, Lula não quis ir para o BRICS, porque ficaria feio ele ir para o BRICS e lá ele falar para impedir, ele tentar impedir a entrada da Venezuela. O que ele tentou fazer? Ele tentou não comparecer. E aí, meu amigo, olha o que saiu lá na Venezuela agora. Venezuela, muy buenos días. La red social Instagram del Ministerio Público ha compartido importante información de interés nacional e internacional. De inmediato lo vamos a colocar en pantalla. Ahí lo tenemos. Vamos de inmediato, vemos y revisamos el video que ha compartido el Ministerio Público a través de sus plataformas digitales. Bien, a propósito de este video, vamos a revisar también el comunicado que ha compartido el Ministerio Público a través de sus plataformas digitales en esta misma publicación. Fuentes directas y cercanas desde Brasil me informan que el presidente Lula da Silva manipuló un presunto accidente para usarlo así de coartada con el fin de no asistir a la reciente cumbre de los BRICS. Y que tal versión no fue otra cosa que un engaño para perpetrar el veto contra Venezuela, eludiendo su responsabilidad ante el presidente Putin, los demás mandatarios asistentes y en particular el presidente Nicolás Maduro Moros. Lula reapareció sonriente e ileso, quedando en evidencia que utilizó dicho accidente para mentirle a Brasil, a los BRICS y al mundo entero. Acusando Lula de mentir que não poderia estar apto a participar do BRICS, da reunião do BRICS, porque estava fugindo. Hecho por el que debería ser investigado. Importante información que ha compartido el Ministerio Público a través de sus plataformas digitales. Dejan en evidencia la mentira del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, el presunto accidente que había tenido para no acudir a la cumbre de los BRICS, quedando por supuesto también
en deuda con el presidente Putin y también con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Nosotros con esta información despedimos. Aí, primeiro vem o Ministério Público, uma alta autoridade do judiciário da Venezuela, acusando... Esse cara já fez algumas outras acusações do Lula, mas agora acusando o Lula novamente de mentir sobre o problema na cabeça, a queda na cabeça. Como se isso não fosse bastante, Maduro aparece depois e faz uma clara ameaça ao Lula. Lembrando, Lula foi o cara que vetou a entrada da Venezuela no BRICS. Olha o que o Nicolás Maduro fala. Não existe força nesta terra. Não existe força nessa terra. Lo digo. Que calle la voz de rebeldía y de justicia de Venezuela. Que cale a voz da justiça e da liberdade. Aquelas porcaria que esses ditadores tudo falam. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Nadie vetará ni callará a Venezuela. Nunca ninguém conseguirá calar a Venezuela. Y el que lo intente E quem quer que tente, se secará. vai pagar caro. Aqui é uma mensagem pro Lula. Ó, Se secará. quem quer que tente vai pagar caro, vai se ver. Qual que é a ameaça que o Maduro está fazendo contra o Lula? O que o Maduro sabe dos crimes cometidos por Lula, pelo PT? Se eu não me engano, Carvajal dizia que o dinheiro era enviado e quem recebia era a Gleisi Hoffmann, a presidente nacional do PT. A Gleisi Hoffmann recebeu o dinheiro que o narco-estado... É uma acusação do Carvajal. E aí chama atenção porque se tem alguém que sabe dos crimes do Lula, até porque ajudou a cometê-los, é Maduro. Maduro está revoltado porque o Lula está sucumbindo à pressão popular no Brasil e está tentando evitar reconhecer Maduro como o presidente eleito na Venezuela. Eu só falo uma coisa, Maduro joga tudo no ventilador, vai para cima, conta. Realmente, Lula te traiu, cara. Lula está te traindo, é um covarde. Eu acho que o certo seria você ir lá e divulgar todos os documentos dos crimes que o Lula cometeu. Eu acho que nada mais certo que isso, tá numa altura boa, tá bem comedido, na verdade, e até porque o Brasil precisa saber. Se o Lula te traiu, talvez seria bom a gente saber o que é que o Lula fez com você, quais foram os crimes que ele cometeu. Seria ou não seria, pessoal? Afinal de contas, se tem alguém que sabe dos crimes de alguém, é aquela pessoa que participou das ações criminosas. E aqui está o cara que participou das ações criminosas do Lula. Venezuela tá mais ou menos assim, Lula, ou você me reconhece como presidente ou eu vou contar para o mundo tudo que você fez, e vocês sabem que eu tenho provas. O Carvajal, braço direito do Maduro, está preso agora nos Estados Unidos, fazendo suas delações, e ele conta que a Venezuela passava dinheiro para o PT e para o Lula. Só lembrando aquele atestado, Pitoli, de segunda-feira, lembra que o Lula caiu, meteu aquele atestado de segunda-feira, não foi para o BRICS, mas aquele atestado valeu tanto. Ele não foi para a campanha do Bolo, se dissociando, metendo o mesmo atestado, dissociando a sua Era o mesmo figura. Cid? Deve ser o mesmo. E não era Moreira, né? Porque Moreira já foi. Tadinho. Variava o dia, né? Deve ser atestado para 5 dias. Né? Afastou do Boulos. Não podia pegar avião. Exato. Não foi para São Bernardo do Campo, para não votar nem no Podemos, nem no Cidadania, que era a sua base. Lula experimenta o gostinho da derrota. Bom, só fazendo uma análise em cima dessa questão do Senado, o maior inimigo que a direita terá daqui para frente é o fogo amigo, é o mecanismo. Eu vou dizer com um exemplo. São Paulo, por exemplo. Eduardo Bolsonaro, um grande candidato com chances reais de ser eleito ao Senado. Salles também. Com essa votação do Boulos, ele também entra na disputa para o Senado. Se fechasse, por exemplo, Eduardo e Salles, a votação dos dois seria praticamente a mesma, que seriam os candidatos da direita. Ao passo que, se a direita rachar, se tiver briga, disputa, indicação de candidato do sistema, um desses dois candidatos irá rachar com chance do Boulos entrar. Então, o maior inimigo da direita, hoje, para o Senado, é o mecanismo, é o Centrão. Quer ver meter fogo no chat? Será que estamos preparados para um novo Marçal em 2026? A direita está preparada? Porque vem por aí um novo Marçal, hein? Ele mesmo, repaginado, porque ele vai dizer que fez a entrevista com o Boulos, a gente já sabe o motivo, vai esperar o Ricardo Nunes escorregar, e vai escorregar, vai trair o Bolsonaro, é só uma questão de tempo, para dizer, tá vendo, eu disse que ele ia trair, eu disse que ia da direita, sou eu. Vem aí uma confusão danada. Fortaleza, Pitoli. Olha, uma das coisas que a gente tem que lembrar e entender sempre, a história da humanidade é uma história de pessoas que estão no poder ou querem chegar no poder. Quando você não liga para o poder, você está no teu direito.
mas você será comandado por todos aqueles que assim o fazem. Isso é uma profissão poderosa, uma profissão que dá dinheiro, dá riqueza, tanto honesto quanto desonestamente. O Brasil é um país moldado por democracia frágil, não é relativa não. É democracia feita em cima de população ignorante, manipulação de regras, muito esquema no processo eleitoral, o que ocorre no mundo inteiro. Se você for olhar os Estados Unidos, questionam também a integridade do processo eleitoral. É normal na eleição, inclusive pessoas, como disse a ex-presidente Dilma Rousseff, vende a alma ao diabo para ganhar a eleição. Isso é comum. Mas a gente tem que entender que o diabo ele é esperto. Então, a nova esquerda, vamos chamar assim, é o chamado centro. O que o pessoal do sistema faz, o que hoje nós temos como personificação disso, esse tripé, Gilberto Kassab, ministro Alexandre de Moraes e ex-presidente Temer, eles agora, a partir de hoje, começam um rolo compressor para esmagar estrategicamente liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de votar, liberdade de associação. Eles vão partir para cima. O que aconteceu com o Geyer há pouco tempo vai acontecer com mais gente a partir de agora. Vão intensificar. O STF vai tomar decisões que vão ampliar o processo de censura no Brasil. Não pelo STF, não pelo governo, pelas plataformas que sofrem pressão econômica. Brasileiros, o jogo é sério e o diabo está escondido no meio, não está lá na extrema, não. A esquerda já fundou. Olavo. O jogo é bruto. Depois do resultado dessas eleições, é muito possível que nós tenhamos uma importante reforma ministerial para tentar se manter uma governabilidade, um novo quadro, uma modificação importante do quadro partidário. Então, tem aí mais um tempero, né, nesse prato todo que é a política nacional, possivelmente uma reforma previdenciária. Desculpa, uma reforma ministerial. Só lembrando, PSD, me parece que tem 3 ministérios hoje. Hoje são 3. Agricultura, pesca e... há uma tendência forte a crescer para se tentar manter essa governabilidade. Só um dedo no que o Cláudio colocou. A polarização, sim e não, cor branca, cor preta, extremos, vamos colocar assim, isso acaba. A política acontece na zona cinzenta. Fala, Boa. Eu lembro do filme Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro. Não podemos descartar o PT, a esquerda, mas um inimigo muito importante, PSD, inimigo do Brasil, que eu digo, não da gente, a gente não tem inimigos. Sim, mas do Brasil. Quase nenhum. Nós quase nenhum inimigo. Os muduzinhos agora, esses filhos da mãe. Mas nós aqui nós não levamos. Mas o PSD, o Kassab, vai ser uma peça muito importante no Senado. Ninguém duvida que a eleição de 2026, em especial para o Senado, vai ser um divisor de águas no Brasil. Mas aí entra essa peça chamada Kassab, que infelizmente irá atrapalhar demais no estado de São Paulo na indicação para o Senado. Exatamente. Um levantamento feito pelo portal Poder 360 mostra que o Supremo Tribunal Federal julgou pouco mais de 52 mil processos entre janeiro e junho deste ano, ou seja, o primeiro semestre. Nesse total, 42 mil, ou 80,7%, tiveram decisões monocráticas, ou seja, foram decididos por um único ministro. Em 2023, esse percentual foi de 83%. A título de comparação, a Suprema Corte dos Estados Unidos teve apenas 60 decisões monocráticas ao longo do último ano. Né? O ano judicial que vai de outubro de 2023 a outubro de 2024. Esses dados intensificam o conflito do Congresso com o Judiciário. Nossa, que conflito! Ai, meu Deus! Os parlamentares, ai, nossa, agora eu acredito! Os parlamentares de oposição tentam emplacar propostas para limitar as ações do... Ai, estão assim, olha a faca! Lembra? Olha a faca! Essa é essa cena que eu vejo. Silêncio. Durante sessão no STF... Você é o mestre de salto. Rapidez. Pavinato, você é o mestre de salto. O mestre de salto pega e vai você. Vai me dizer, Vou te falar onde eu salto. Deixa eu falar sobre isso um pouco, então. Ano passado, 102 mil decisões do Supremo. 102 mil decisões, 84 mil monocráticas.
2023. Isso não é um Supremo, cara. Isso é uma Suprema Corte? Nada. 60 decisões, são 100 decisões do Suprema Corte americana no ano passado. Processos pensados a dedo, né, que refletem, de fato, uma discussão constitucional. Aqui nós temos uma corte que é para além da competência constitucional dada pela Constituição de 88, que já foi uma avenida larguíssima, né, Pavinhal? Vias de acesso direto, ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de constitucionalidade e o escambau, né? A própria Suprema Corte o que fez? Foi ampliando a sua competência. Esses inquéritos malucos aí, o que é isso? Se não é ampliação da competência, com a Constituição sendo reescrita pelos próprios ministros. Ampliação da competência, não, né? É uma criação de uma competência, não é nem É ampliação. o desafio da ordem institucional, é o desafio do império da lei. Sabe qual é o pior de tudo, Davi? É que eles conseguem, essa divulgação torna o povo já esclarecido de algo que eles estão conseguindo mostrar para todo mundo pela maneira como eles agem, apenas pensando Claro, a no poder. fotografia deles. Por mais que cada um dos ministros do Supremo tenha 100 juízes instrutores, 100 caras pagando com dinheiro público. Não são 100. Não, calma. Fala isso, pelo amor de Deus. Calma, então deixa eu terminar de falar. Mas não fala 100. Então, por mais que ele tenha Porque eu vou te ensinar uma coisa. Eles fazem o corte só desse começo, mas o senhor tá frito. Mas só que tem um detalhe, deixa eu terminar, porque se eles deram o corte só do começo, eu coloco o final, não consegui terminar. Eu estou lhe sendo amigo. Eu sei disso. Eu estou lhe sendo amigo. Mas eles vão deixa eu pegar só o começo, então não fala o número. Mas deixa eu só falar. Por mais que eles tenham 100 juízes instrutores, que não é o caso, eles devem ter de 5 a 6 juízes instrutores. Isso, maravilha. Tá? Mas era o que eu ia falar, porque o que eu quero... Então o problema é que é o tempo verbal. Você quer dizer o seguinte, ainda que eles tivessem 100... O problema não é o tempo verbal, o problema é não deixar acabar falando. O detalhe é o seguinte, por mais que eles tenham, suponhamos, 100 juízes instrutores, que eles têm na realidade 5 ou 6. Se você pegar esses 6 juízes instrutores e colocar para trabalhar, multiplicar por 11... Você entendeu para que ele falou 100? Eu não entendi até agora. Você não deixa acabar. Deixa eu acabar. Eu me perdi na conta. Porque o que eu estou tentando dizer é o seguinte, por mais que suponhamos eles tenham 100, se você multiplica isso por 11, você teria 1.100 pessoas para analisar 100 mil processos. Sabe o que significa? Não existe a habilidade humana suficiente para tanto ao longo de um ano. Não tem como. Significa o quê? Tudo está sendo feito na base da esculhambação. Chega lá, por isso que tem um copcole. É o que copcola, né? Por isso que é aquilo. Não tem como. Por isso que o Barroso chegou e disse assim: nós utilizaremos recursos da inteligência artificial. Por qual razão? Porque ele acha que a inteligência artificial vai dar conta de apreender e entender o lado humano do processo. Que não vai. O que eles estão demonstrando? Que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro não funciona. Porque não existe capacidade humana de poder avaliar isso. Mesmo que, ao invés de 5 ou 6 juízes instrutores, ele tivesse 100, 200. Não tem como. Porque, veja, vamos pegar aqui um processo que tenha 1.000, 2.000, 10.000 páginas. Não tem como você fazer uma leitura hábil disso. Não tem como você coletar quantidades, milhares de páginas de um processo qualquer. Não tem como, humanamente, dar conta disso. O que eles mostram? O nosso Supremo não funciona. Não funciona tudo feito na base do toca adiante e vamos fazer do balaio. Põe tudo num balaio. E depois resolvido, toca adiante. É o que eles estão demonstrando para a sociedade brasileira quando chega uma situação como essa. O que fica claro para a gente? Nós não temos um Supremo que cumpre a sua função. Nem naquilo que não deveria caber a ele, que é a função recursal. O pior, professor, é que quando o senhor coloca isso e aí escancara, né, que há essa falha do próprio funcionamento. O pior não é só isso. O pior é que eles acham bom que, além de ter a falha do funcionamento, o lado político pode se espalhar, pode imperar dentro dessas decisões. Sim. Então, assim, você tem uma falha de sistema, não funciona, e você tem ministros falando,
derrotamos o bolsonarismo, não amola, perdeu o Mané, não amola. Você tem ministros falando abertamente que agora o STF tem um caráter político e isso é bom. Você tem ministro falando abertamente de que essa amizade do STF com os outros poderes é benéfico e é harmônico para a democracia. E você tem ministro falando, inclusive, que o STF falou e os outros poderes têm que acatar e acabou. Então, assim, não é só uma falha do processo, porque aí a gente poderia pegar do ponto de vista de como funciona a parte burocrática mesmo da justiça no Brasil. Isso tem uma solução, você consegue resolver isso com reformas e tal, se tivessem pessoas sérias querendo resolver o problema, claro. Mas o ponto é que eles têm completamente um lado político em cima dessas decisões. Aí você pega e você vai ver essas decisões, sei lá, escola cívico-militar, maconha, aborto, que não é função deles, o que mais que eles pegaram aqui? Privatização da Sabesp, Não tudo tem tipo de mais viés político. O que caracteriza o Supremo? O Supremo é o supremo saber dos seus membros. Quando começou, ontem fez 15 anos que se inaugurou no Brasil a modalidade de tirar a supremacia do Supremo. Então hoje a gente tem um tribunal federal moderador, é isso que existe. Então, é um conselho de ditadores. Eles não querem mais nem ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles assumiram o papel de poder moderador. Eles estão se lixando para o papel de um ministro do Supremo, que seria verificar a constitucionalidade dos atos que estão chegando para eles. Simplesmente julgar os processos que lá chegam do seu ponto de vista constitucional. Essa é a missão do Supremo. Essa é a missão do Supremo, nada mais. Mas nesse caso, o que ele mostra é que estruturalmente também, e o povo começa a se fazer a seguinte pergunta: porra, quantas pessoas são necessárias para julgar 100 mil processos em um ano? Não tem como. Humanamente é impossível. Informação urgente aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabou de disparar uma ordem para sua equipe para que todos os 27 governadores, Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República, Ministério da Justiça coordena uma reunião para discutir a PEC da segurança pública. A ordem de Lula foi dada depois de ontem o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, diante de um tiroteio que fechou a Avenida Brasil e deixou 3 pessoas inocentes mortas, ter dito que sozinho o Estado não vai conseguir resolver a crise da segurança pública. A PEC é um ordenamento que mexe na Constituição para dar ao Ministério da Justiça e às Forças Nacionais de Segurança um poder maior de coordenação da segurança pública no Brasil, junto aos estados. Hoje, a obrigação de cuidar da segurança pública é dos governadores, pela Constituição. A proposta foi feita pelo ministro Ricardo Lewandowski, desenhada, foi entregue ao governo federal, foi analisada pela Casa Civil e na quinta-feira, então, devem se reunir. Lula, deixa eu trazer aqui os detalhes para vocês. Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, os 27 governadores serão chamados, o ex-governador, ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Essa crise na segurança pública do Rio de Janeiro e o chamado feito ontem pelo governador Cláudio Castro, ele disse: sozinhos nós não vamos conseguir controlar o que está acontecendo no Rio, detonou essa articulação. A ordem, o tom que o Lula pediu para o ministro Ricardo Lewandowski, de novo, né, ele quem desenhou esse arcabouço, ele quem está tocando tudo, é de dar um tom de: olha, a gente só consegue enfrentar juntos se tiver uma mudança dentro da Constituição. Também serão convidados o ministro da Advocacia Geral da União, o Jorge Messias, e da Articulação Institucional, Alexandre Padilha. Isso aí, pessoal. Qual que é a opinião de vocês em relação a essa PEC? Não seria perigoso colocar a segurança pública nas mãos do governo federal? Se já existe perseguição hoje, eles controlando não seria pior? É algo que a gente tem que pensar muito. Voltando aqui ao vídeo que eu trouxe para vocês em relação às decisões monocráticas, olha a diferença Brasil versus Estados Unidos.
enquanto o Brasil teve 52.066 casos. Desses 52.066 casos, 42.032 foram decisões monocráticas. No período de janeiro a junho, isso Brasil, janeiro a junho de 2024, versus Estados Unidos, que teve 60 casos que foram decisões monocráticas no período de outubro de 2023 a outubro de 2024. O número é muito, muito alto, a diferença da Suprema Corte dos Estados Unidos versus Suprema Corte Brasil. Então, e dessas decisões, 42.000 foram decididas, tomadas por um único ministro. Então, é um número muito, muito alto. Sim, assustador. E a novela envolvendo Lula versus Maduro continua, né? A relação entre eles dois não tá tão amigável. O que Maduro sabe que a gente não sabe? Então, é a hora que a gente torce para ter aí uma briga entre os dois. Quem sabe Maduro não solte aí algumas informações que somente ele tem, sabe? Então, essa novela aí ainda vai ter longos capítulos até chegar aí num desfecho que a gente torce que seja onde Maduro coloque para fora um pouco, pelo menos uma parte do que ele sabe desse desgoverno. E o PT está sendo varrido aí do Brasil. Essa tabelinha aqui, conforme mostra essa tabelinha, são a ordem de classificação de cada partido. Em primeiro lugar aí está o PSDB, logo em seguida vem o MDB e o PL está ali em terceiro lugar. O PT, ele ficou em sétimo lugar. Então, enquanto o PSDB com 36 milhões, MDB 36 milhões e PL 25 milhões, o PT está ali no sétimo lugar com 10 milhões, na casa de 10 milhões. Então, o PT ele está sendo varrido. Estão perdendo a força, só temos que ter cuidado aí com o Centrão, né? Eles são os novos inimigos. O Centrão será os novos inimigos do PL. Então, tem que tomar cuidado, ficar atento. Então, foi isso, pessoal, que eu preparei para vocês hoje nesse vídeo. Agradeço aí a companhia de vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E valeu. Tchau, tchau.